Hoje eu quero estudar com você o Salmo de número 2. E esse salmo é uma profecia que fala sobre coisas que estão acontecendo hoje. Ele fala sobre uma rebelião universal, uma conspiração dos reis da terra contra Deus e contra Jesus Cristo. Fala também sobre a indignação do Senhor. O salmista se pergunta: por que se amotinam as nações? Amotinar significa revoltar, se insurgir contra algo ou alguém. E o Davi aqui ele se pergunta por que as pessoas se revoltam contra o Senhor, mesmo sabendo que não tem nenhuma chance de prevalecer contra ele. Ele se pergunta por que se enfurecem os gentios e os povos tramam em vão. Davi era um profeta. Na meditação dele, ele viu que os reis da terra estavam cruzando fronteiras, deixando de lado as diferenças para se unirem em um mesmo propósito, ou seja, formarem um governo único, um sistema político comum com o objetivo de dominar o mundo e varrer da face da terra tudo o que é santo e sagrado. Os reis da terra se levantam e os príncipes, ou os governantes, juntos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Isso é, se rebelam contra o ensino verdadeiro da palavra. Na verdade, eles não estão preocupados com a religião, porque a religião ela não se opõe a Satanás. Pelo contrário, ela é conduzida por ele através das suas mentiras. A preocupação dos governantes é com a palavra da verdade. O mundo se opõe a Cristo, ou seja, à palavra de Deus e aos seus mandamentos. Eles juntos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. A versão atualizada diz: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas, referindo-se não só aos mandamentos divinos, mas ao reinado de Cristo. Essas pessoas, elas não apenas recusam a obedecer à palavra de Deus, mas elas rejeitam que Jesus domine sobre elas, submetendo-se assim ao domínio de Satanás. Os grandes da terra acreditam que tomarão o controle do mundo. Eles pensam que serão os senhores da terra e planejam a destruição em massa da raça humana, julgando que apenas os seus e aqueles a quem eles considerarem úteis devem permanecer. Prova disso é que a todo custo eles tentam destruir a família. Isso está acontecendo hoje. Tentam destruir a família, incutindo na mente dos nossos jovens que eles não precisam mais respeitar o mandamento sagrado, que está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24. O que é que diz em Gênesis 2, 24? Está escrito assim: portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Isso é mandamento, é sagrado, serve tanto para o homem quanto para a mulher. Nos tempos de Jesus, se aproximaram dele os fariseus e perguntaram para ele: é lícito ao homem repudiar a sua mulher? E o que vocês acham que Jesus respondeu? É lícito o homem repudiar a sua mulher ou a mulher repudiar o homem? Naquele tempo, quando um homem se separava, repudiava a mulher, era para ficar com outra, o que Deus não aprovava. E continua não aprovando. Mas hoje a coisa está pior ainda. Antigamente um homem repudiava a mulher para ficar com outra mulher. Hoje o homem está deixando de se unir à mulher para se unir a outro homem. Também há mulheres que estão repudiando o homem para se unir a outra pessoa do mesmo sexo. E dizem que isso é normal.
Não pode reprimir. É crime falar contra. Mas veja o que Jesus respondeu. Porém, desde o princípio, Jesus falando, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua mulher, ou vice-versa, e serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Ah, mas eu descobri que eu sou outra pessoa, que eu nasci errado. Conversa do capeta, meu irmão. A natureza não erra. Não tem esse negócio de você nasceu errado, era para ter nascido mulher, nasceu homem, ou vice-versa. Não. Deus não erra nunca. E também não tem meio termo, não. Ou você nasceu menina, ou nasceu menino. O que você nasceu é o que você é. Não há a menor possibilidade de uma bananeira produzir laranja. Tá me entendendo? Não tem como. Não adianta o doutor falar, não, eu vou aplicar um hormônio aqui, essa laranjeira vai virar bananeira, ou vice-versa. Não vai, claro que não vai. Não tem jeito, é a natureza. E tem mais. Qualquer que intentar contra a natureza vai dar conta a Deus. Quanto mais aquele que violentar o seu próprio corpo. 1 Coríntios capítulo 6, no versículo 19 e 20 diz: ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço, ou seja, pelo precioso sangue de Cristo. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Se Deus fez você assim, é para você honrar a Ele desse jeito. Não deixe o diabo te enganar. Obedecer a Deus é a melhor coisa que alguém pode fazer. Mas desde o início da criação, o diabo vem trabalhando para que a humanidade veja os mandamentos de Deus como se fosse uma prisão. Por isso eles dizem, sacudamos de nós as suas algemas, rompamos a corda. Meu querido, minha querida, mandamento de Deus não é prisão. Não é uma cadeia, algo que impeça você de viver como você quer. Essa é a estratégia de Satanás. Querer fazer você achar que Deus está te proibindo de ser feliz. O diabo, que desde o princípio vem fazendo isso, ele vem enganando e tentando roubar da pessoa aquilo que é mais importante, a alma dela. Desde o princípio. Note que quando ele se aproximou da Eva no paraíso, a primeira coisa que ele fez foi mostrar para ela que Deus estava proibindo ela de comer um fruto que ela desejava. E ele fez isso tão bem que a Eva ficou enganada. Ele fez a Eva entender que ela estava sendo escravizada sob o comando de Deus, que a proibia de fazer o que ela bem entendesse. O Satanás sugeriu que a Eva podia ser livre e fazer o que quisesse, sem a influência ou interferência de Deus. Não é isso que a política hoje, o governo do mundo tenta fazer? Colocar na cabeça da pessoa que ela pode fazer o que bem entende, que se ela não está feliz em ser uma mulher, que ela pode virar homem, que se o homem não está feliz com a mulher dele, que ele pode se juntar com outro homem e vice-versa. É a mesma coisa. O Satanás, ele tentou influenciar a Eva de tal maneira e acabou o quê? Acabou que a Eva caiu na conversa dele e permitiu que a morte entrasse no mundo. E ele continua agindo do mesmo modo hoje, incutindo a ideia de que os mandamentos de Deus escravizam a pessoa, prendem, impedem a pessoa de desfrutar da vida. Mas é exatamente o contrário. Deus deu os mandamentos para nos livrar da destruição que o pecado causa. O pecado destrói vidas.
Ele destrói casamento, separa as pessoas, traz sofrimento, dor, ruína financeira, doença e morte. O pecado, sim, escraviza a pessoa. Aqueles que se levantam em oposição a Deus sempre são derrotados. E não vai ser diferente. Continuando então, eles juntos, deixa eu ler aqui de novo, eles juntos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Mas aquele que está sentado nos céus se rirá. O Senhor zombará deles, e então lhes falará na sua ira, e no seu furor os confundirá. A Bíblia diz no Salmo 91, versículo 8: somente com os teus olhos olharás, e verás a recompensa do ímpio, ou dos ímpios. Coisas terríveis estão para acontecer. E essas coisas, elas foram mostradas ao João quando ele esteve lá na ilha de Patmos. Foi lá que ele morreu, ele foi exilado na ilha de Patmos até o fim da vida. E quando ele estava lá, essas coisas foram mostradas para ele, e ele escreveu dizendo: havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola. Todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Agora, lá no capítulo 8, João continua dizendo assim: e havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E o fumo do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, e trovões, e relâmpagos, e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta. E houve saraiva, e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e de toda a erva verde foi queimada. E o segundo anjo tocou a sua trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha,
e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E olhei, e ouvi um anjo que voava pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, ai, ai! Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos, que ainda hão de tocar. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela, que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumo do poço, como o fumo de uma grande fornalha. E com o fumo do poço escureceu-se o sol e o ar. E do fumo vieram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhes dado poder, como o poder que têm os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens, que não têm nas suas testas o sinal de Deus. E foi-lhes permitido, não que matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão. E desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhante ao ouro. E os seus rostos eram como rostos de homem. E tinham cabelos como cabelos de mulheres. E os seus dentes eram como de leões. Está falando dos gafanhotos. E tinham couraças como couraças de ferro. E o ruído das suas asas era como o ruído de carros quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes a dos escorpiões. E os aguilhões das suas caudas. E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abadom, e em grego Apolion. Passado é já um ai. Eis que depois disso vem ainda 2 ais. E tocou o 6º anjo a sua trombeta. E ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. E ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão. E os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo, e fumo, e enxofre. Por estas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isso é, pelo fogo, pelo fumo e pelo enxofre, que saía das suas bocas, porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes,
e têm cabeças, e com elas danificam. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios. E os ídolos de ouro e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. E o seu rosto era como o sol, e os seus pés como coluna de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas as vozes dos 7 trovões, eu ia escrevê-las. E ouvi uma voz do céu que me dizia: guarda o que os 7 trovões falaram, e não escrevas. E o anjo que via estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. E Deus continua dizendo, no versículo 6 do Salmo 2, eu tenho estabelecido, quer dizer, já constituí o meu rei sobre o meu santo monte, Sião. Meu querido, o Pai já decidiu. O reino pertence a Jesus, e ele reinará eternamente. Não adianta a insurreição dos governadores e essa conspiração toda que eles fazem contra o ungido do Senhor, porque tudo que eles pensam ser deles, lhes será tirado. Novo céu e nova terra serão criados, e lá esses tais não pisarão. Jesus Cristo será entronizado na terra como um governante de todo o universo, quando soar a última trombeta. Tudo que nós lemos acima foram as 6 trombetas, a abertura dos selos e o toque das 6 primeiras trombetas. Quando soar a 7ª, então tudo isso terá fim e haverá novo céu e nova terra. Está escrito lá no Apocalipse capítulo 11, versículo 15, diz: e tocou o 7º anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Jesus ensinou aos seus discípulos e também a nós a orar dizendo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O Mestre também nos instruiu a buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Isso é antes de tudo. E eu convido você a fazer isso comigo. Se inscreva no meu canal, participe de cada estudo que ali se encontra. Toda quarta, todo domingo, eu tenho postado um novo estudo. E creia, seja qual for o problema que você esteja enfrentando, Cristo é a solução. Antes de orar com você, eu quero te apresentar um livro, este livro aqui, que vai ensinar você a colocar a sua fé em prática. O título do livro é O que você precisa saber sobre fé e oração. São 142 páginas de revelação. E eu escrevi esse livro para ajudar você a conquistar a sua bênção. Porque lá no livro de Números, capítulo 23, versículo 19, está escrito que Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Aquilo que ele diz, ele fará. Meu irmãozinho, minha irmãzinha,
O que está faltando é entendimento. Quando a gente aprende a usar a fé, a coisa funciona. Esse livro, ele tem poder para mudar uma vida. E ele custa só R$ 75. E eu posso dividir em até 5 vezes sem juros no cartão para você. Eu mando isso com frete grátis para todo o Brasil. Como é que faz o pedido? Você vai enviar um e-mail para tiolaercio@entendabiblia.com e manda os seus dados e diz a forma que você quer pagar. Eu entro em contato com você. Deixa eu orar com você agora. Fecha os seus olhos, Pai. Em nome de Jesus, eu começo amarrando esse espírito de demônio que está agindo para impedir essa pessoa de aprender os segredos da fé e da oração. Oh Deus, ela tem orado, ela tem pedido, ela tem buscado, mas não está conseguindo. Falta um pequeno entendimento ainda. Pai, esse espírito que não quer que a pessoa adquira esse livro que eu mostrei, o demônio que está impedindo ela, falando para ela, você não tem condições, ou você não vai ler, é besteira você gastar dinheiro nisso. Esse demônio está amarrado em nome de Jesus. Eu proíbo você, demônio, de continuar ditando para essa pessoa o que ela deve fazer ou não fazer. Você não quer deixar ela ler esse livro porque você sabe que se ela ler, ela vai aprender a te manter longe dos caminhos dela. Pois ela agora está livre para decidir o caminho que ela quer tomar. Você está amarrado e eu te mando, saia da vida dela. Eu te amarro em nome de Jesus. Eu mando que saia da vida financeira, da vida sentimental, da saúde, da casa, dos familiares, e eu te expulso agora. Em nome de Jesus, sai! Pai, muito obrigado. Amém.